Eu sei que errei, mas por favor, me dê mais uma chance. Eu te amo demais. Calma. Vai ficar tudo bem, nós vamos resolver isso juntos. Antes de começarmos essa história que vai tocar seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma narrativa emocionante como esta. E nos comentários, deixe seu nome e de onde você está nos assistindo. Adoramos saber quem faz parte dessa família. Agora, prepare-se para uma história sobre solidão, redenção e o poder transformador de um simples gesto de gentileza. O milionário jantava sozinho todas as noites, até que uma garçonete trouxe um pedido que mudou tudo. A mesa número 7 do restaurante Delise de Firenze estava reservada. Como sempre. Como todas as noites dos últimos 8 anos. Naquela terça-feira chuvosa de outubro, quando o relógio marcava exatamente 20h15, o salão principal se encheu de um silêncio desconfortável. Os garçons pararam momentaneamente, ajustando gravatas e endireitando posturas. O maître, um homem de meia idade chamado Osvaldo, respirou fundo e acenou com a cabeça. Era o sinal. Ele havia chegado. Felipe Augusto Sampaio atravessou a entrada principal com passos medidos, cada movimento calculado com a precisão de quem aprendera a controlar absolutamente tudo ao seu redor. Aos 53 anos, seu terno italiano de corte impecável contrastava com a expressão vazia em seu rosto. Os olhos cinzentos, antes brilhantes segundo fotografias antigas que circulavam pela internet, agora pareciam 2 pedras opacas, incapazes de refletir qualquer luz. Ninguém ousava encará-lo diretamente. Ninguém se atrevia a sorrir. Ninguém oferecia o habitual boa noite caloroso que dedicavam aos outros clientes. Felipe caminhava sozinho, sempre sozinho. A mesa número 7 ficava estrategicamente posicionada no canto mais isolado do restaurante, ao lado de uma janela que dava para a movimentada Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Um lugar de onde ele podia observar o mundo sem fazer parte dele. A cadeira em frente permanecia vazia, como um monumento silencioso à ausência. "Boa noite, senhor Sampaio", Osvaldo murmurou com uma reverência quase imperceptível. Felipe respondeu com um aceno mínimo de cabeça, sentando-se sem pronunciar uma única palavra. O ritual começava. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Marina Pacheco, a nova garçonete contratada há apenas 2 semanas, observava a cena com uma mistura de curiosidade e inquietação. Seus 26 anos de vida a haviam ensinado a ler pessoas, uma habilidade desenvolvida através de inúmeros empregos em restaurantes, cafeterias e lanchonetes. Mas aquele homem era um enigma que ela ainda não conseguira decifrar. "Não se aproxime dele mais do que o necessário", havia alertado Osvaldo no primeiro dia dela. "O senhor Sampaio valoriza sua privacidade acima de tudo. Pegue o pedido, sirva a comida, retire os pratos. Nada além disso." Marina havia concordado, mas algo naquele arranjo a incomodava profundamente. Não era apenas a frieza do homem ou sua presença intimidadora. Era algo mais sutil, mais perturbador. Era a solidão que emanava dele como uma aura visível, quase palpável. Era o jeito como seus dedos tremiam levemente ao segurar o cardápio, mesmo que seu rosto permanecesse uma máscara impassível. Naquela noite, Marina se aproximou da mesa número 7, carregando um copo de água gelada com uma rodela de limão, exatamente como Felipe sempre pedia. Seus passos eram cuidadosos, seu sorriso profissional estava no lugar, seus olhos baixos em deferência. "Senhor Sampaio, aqui está sua água. O senhor já decidiu o que vai querer hoje?" A voz dela quebrou o silêncio como uma pedra jogada em um lago parado. Felipe levantou os olhos do cardápio. Um cardápio que ele já conhecia de cor, linha por linha, prato por prato. E por uma fração de segundo, Marina viu algo diferente naqueles olhos cinzentos. Uma fagulha, um lampejo de humanidade, o de sempre.
ele respondeu, a voz grave e controlada. Marina assentiu e começou a se afastar, mas então algo inexplicável aconteceu. Ela parou. Seu corpo simplesmente recusou-se a continuar caminhando. Era como se uma força invisível aprendesse naquele momento, naquele lugar, diante daquele homem solitário. Ela se virou. Senhor Sampaio, começou, a voz saindo mais suave do que pretendia. Posso fazer uma pergunta? O restaurante inteiro pareceu congelar. Osvaldo, que estava do outro lado do salão, arregalou os olhos em pânico. Os outros garçons trocaram olhares nervosos. Ninguém fazia perguntas a Felipe Augusto Sampaio. Ninguém quebrava o protocolo. Felipe fixou o olhar em Marina com uma intensidade que fez o estômago dela revirar. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram horas. Depende da pergunta. Ele finalmente respondeu, cada palavra medida com precisão cirúrgica. Marina engoliu em seco. O coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele poderia ouvi-lo. Mas algo dentro dela, talvez coragem, talvez imprudência, talvez apenas compaixão humana básica, a impulsionou a continuar. Por que o senhor sempre janta sozinho? A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça, impossível de ser desfeita, impossível de ser ignorada. Apresentação do protagonista, a história por trás do homem. Felipe Augusto Sampaio não nasceu solitário. Houve um tempo, há muitos anos, quando sua vida era preenchida por risos, conversas intermináveis e o calor de pessoas que ele amava profundamente. Nascido em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, Felipe era o filho mais novo de uma família de classe média. Seu pai, um professor de matemática, e sua mãe, uma enfermeira dedicada, haviam incutido nele valores de trabalho duro e integridade. Ele cresceu em uma casa modesta, mas repleta de amor e sonhos. Aos 18 anos, Felipe mudou-se para a capital para estudar engenharia na Universidade de São Paulo. Foi lá, em uma noite fria de março, durante um evento estudantil, que ele conheceu Cecília Mendes Albuquerque, uma estudante de arquitetura com olhos castanhos expressivos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. O amor entre eles foi instantâneo e avassalador. Cecília era tudo que Felipe não sabia que precisava. Criativa onde ele era lógico, espontânea onde ele era planejado, calorosa onde ele era reservado. Ela o ensinou a dançar sob a chuva, a rir de si mesmo, a sonhar além dos números e cálculos. Eles se casaram 3 anos depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, em uma pequena igreja em Campos do Jordão. A lua de mel foi em Barcelona, onde passaram 2 semanas perdidos em museus, praias e cafés escondidos. Cecília tinha o hábito de desenhar os lugares que visitavam em um caderno de croquis verde esmeralda, e Felipe guardava cada desenho como se fosse um tesouro. Prometa que sempre jantaremos juntos, Cecília havia dito uma noite, enquanto dividiam uma paella em um restaurante à beira-mar. Não importa o quão ocupados estejamos, não importa o que aconteça, o jantar é nosso momento sagrado. Felipe havia prometido, selando o voto com um beijo. Depois da formatura, Felipe começou a trabalhar em uma pequena empresa de tecnologia. Seu talento para resolver problemas complexos e sua ética de trabalho inabalável rapidamente chamaram a atenção. Em 5 anos, ele havia desenvolvido um software revolucionário para gerenciamento de dados que atraiu investidores de todo o país. Aos 30 anos, Felipe fundou sua própria empresa, a Sampaio Tech Solutions. Cecília estava ao seu lado em cada passo, oferecendo conselhos sobre design, animando-o nos momentos difíceis, comemorando cada vitória. Ela decorou o primeiro escritório da empresa com plantas e quadros inspiradores. Um lugar de trabalho deve ter alma, ela insistia. O sucesso veio rápido demais. Em 7 anos, a empresa cresceu exponencialmente, abrindo filiais em outras cidades.
Felipe se tornou um dos empresários mais jovens e bem-sucedidos do país. As entrevistas se multiplicaram. Os convites para eventos exclusivos chegavam diariamente. As propostas de expansão internacional eram constantes. Mas com o sucesso veio o preço. As viagens se tornaram mais frequentes. As reuniões se estendiam até tarde da noite. Os jantares sagrados com Cecília começaram a ser adiados, cancelados, substituídos por compromissos profissionais inadiáveis. É temporário, Felipe repetia, mais para si mesmo do que para ela. Assim que a empresa se estabilizar, voltaremos à nossa rotina. Cecília sorria, mas o brilho nos olhos castanhos começava a diminuir. Então veio o projeto Dubai. Uma oportunidade de expansão internacional que exigiria sua presença física no Oriente Médio por 6 meses. Felipe não hesitou. Era a chance de colocar a empresa no mapa global. Venha comigo, ele pediu a Cecília uma semana antes da viagem. Ela olhou para o caderno de croquis verde esmeralda, agora repleto de desenhos de momentos que eles mal tinham tempo de viver. Felipe, você está indo para trabalhar, não para viver. Eu ficaria sozinha em um apartamento de hotel enquanto você passa 18 horas por dia em reuniões. Isso não é uma vida. Então, o que você quer que eu faça? A frustração escapou na voz dele. Recusar a oportunidade, jogar fora anos de trabalho? Eu quero que você lembre do homem que prometeu que sempre jantaríamos juntos. A discussão escalou. Palavras duras foram ditas, mágoas antigas vieram à tona. Pela primeira vez em 10 anos de casamento, eles dormiram em quartos separados. Felipe partiu para Dubai na manhã seguinte. Cecília não foi ao aeroporto. Os 6 meses se transformaram em 9. As videochamadas ficaram cada vez mais espaçadas. As conversas, quando aconteciam, eram mecânicas e vazias. A distância entre eles cresceu muito além dos quilômetros geográficos. Quando Felipe finalmente retornou a São Paulo, vitorioso com contratos milionários e reconhecimento internacional, encontrou a casa vazia. Cecília havia se mudado para Gramado, no Rio Grande do Sul, onde abriu um pequeno ateliê de arquitetura e design. O pedido de divórcio chegou 2 semanas depois. Felipe não lutou. Alguma parte dele sabia que havia perdido o direito de lutar. Ele assinou os papéis em um estado de dormência emocional, como se estivesse observando sua própria vida de fora. A empresa continuou crescendo. Felipe continuou trabalhando, mas algo fundamental havia quebrado dentro dele. A casa que antes era preenchida por risadas e sonhos, agora ecoava com silêncio. Os prêmios e reconhecimentos se acumulavam, mas não significavam nada. Ele começou a jantar fora, incapaz de suportar a solidão da própria casa. O restaurante Delise de Firenze se tornou seu refúgio habitual. Sempre à mesa número 7, sempre sozinho. Era sua forma de manter a promessa que fizera a Cecília, mesmo que de uma forma dolorosamente distorcida. Ele jantaria todas as noites, mas jamais com companhia novamente. 2 anos depois do divórcio, Felipe soube, através de conhecidos em comum, que Cecília havia se casado novamente. Um arquiteto chamado Rodrigo, que trabalhava no mesmo ateliê. Eles tinham acabado de ter uma filha. Naquela noite, pela primeira e última vez, Felipe chorou no restaurante. Osvaldo, discretamente, mandou fechar as cortinas da mesa número 7 e instruiu todos a manterem distância. Desde então, Felipe se tornou o que era agora, uma casca vazia de um homem que um dia soube amar. De volta ao presente, a resposta. A pergunta de Marina ainda pairava no ar. Por que ele sempre jantava sozinho? Felipe continuou a encará-la, e pela primeira vez em anos, algo rachou na armadura que ele havia construído tão cuidadosamente ao redor de si mesmo. Talvez fosse a sinceridade nos olhos castanhos claros da garçonete. Talvez fosse o fato de que ninguém havia se importado o suficiente para perguntar em 8 anos. Talvez fosse simplesmente cansaço de carregar aquele peso sozinho. Por quê?
Ele começou, a voz surgindo rouca e diferente. É o que eu mereço. Marina piscou, surpresa pela resposta. Ela esperava ser mandada embora, repreendida, talvez até despedida. Mas não aquilo, não aquela vulnerabilidade crua e inesperada. Ninguém merece jantar sozinho todas as noites, ela disse suavemente. Você não me conhece, Felipe respondeu, mas sem a aspereza que normalmente usaria. Era quase uma confissão. Não, eu não conheço, mas sei reconhecer alguém que está se punindo por algo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais desconfortável ou tenso, era contemplativo. Seu pedido será o de sempre? Marina finalmente perguntou, decidindo não pressionar mais. Felipe assentiu, mas enquanto ela se afastava, ele fez algo que surpreendeu a si mesmo. Obrigado, disse, tão baixo que ela quase não ouviu. Marina parou, virou-se e ofereceu um sorriso genuíno. Não o sorriso profissional que ela usava com todos os clientes, mas algo real, algo caloroso. Naquela noite, enquanto Felipe comia seu risoto de fungo porcini, o mesmo prato que pedia há 8 anos, ele não conseguia parar de pensar na garçonete, na coragem dela, na compaixão que transparecia em cada palavra. Quando ela trouxe a sobremesa, tiramisu, sempre tiramisu, Felipe notou algo diferente no prato. Ao lado da porção perfeitamente montada, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele olhou ao redor. Marina estava do outro lado do salão, deliberadamente evitando seu olhar. Com dedos hesitantes, Felipe desdobrou o papel. A caligrafia era delicada e firme ao mesmo tempo. A solidão é uma escolha que fazemos quando esquecemos que merecemos perdão, especialmente o nosso próprio. M. O papel tremeu nas mãos dele. Uma sensação estranha e há muito esquecida começou a subir por seu peito. Seu coração, que ele acreditava estar morto há tanto tempo, bateu com uma força surpreendente. Lágrimas ameaçaram transbordar, mas ele as conteve com o autocontrole feroz que desenvolvera ao longo dos anos. Não aqui, não agora. Felipe pediu a conta, pagou generosamente como sempre fazia, e saiu do restaurante sem olhar para trás. Mas o papel foi cuidadosamente dobrado e guardado no bolso interno do paletó, junto ao coração. Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, Felipe não dormiu imediatamente ao chegar em casa. Ele ficou acordado, olhando para o teto, pensando em palavras escritas por uma estranha que, de alguma forma, havia visto através de todas as suas defesas. A transformação gradual. Na noite seguinte, Felipe voltou ao Delícia de Firenze. Mesma hora, mesma mesa, mesmo ritual. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma tensão, uma expectativa. Quando Marina se aproximou, ele notou detalhes que nunca havia percebido antes. A forma como ela prendia o cabelo castanho escuro em um coque prático, mas sempre com alguns fios rebeldes, escapando e emoldurando seu rosto. As pequenas covinhas que apareciam quando ela sorria de verdade. O modo como seus olhos brilhavam com uma inteligência afiada, contradizendo a simplicidade do uniforme de garçonete. Boa noite, Sr. Sampaio, ela disse, colocando o copo de água na mesa. Marina, ele respondeu. E foi a primeira vez que ele usou o nome de um garçom no restaurante. Ela pareceu surpresa, mas satisfeita. Sim, obrigado, pelo que escreveu ontem. Marina sorriu, aquele sorriso genuíno que fazia algo estranho acontecer no peito de Felipe. De nada. Às vezes, todos precisamos ouvir certas coisas. Você sempre dá conselhos não solicitados aos clientes? Havia um tom de humor seco na voz dele, algo que Marina não esperava. Apenas aos que parecem precisar mais. Ela respondeu com uma piscadela. Naquela noite, quando ela trouxe o prato principal, Felipe fez algo completamente fora do comum. Ele olhou para ela diretamente e perguntou: Você estudou psicologia? Marina riu, um som leve e musical que ecoou pelo canto isolado do restaurante.
Não, senhor. Estou no 3º ano de pedagogia. Pago meus estudos trabalhando aqui. Pedagogia, Felipe repetiu, considerando. Você gosta de crianças. Amo crianças. Elas são honestas demais para fingir, sabe? Diferente dos adultos. O comentário atingiu Felipe como uma flecha certeira. Ele havia passado décadas fingindo que estava bem, fingindo que não sentia, fingindo que a solidão era uma escolha e não uma prisão. Nas noites seguintes, as conversas foram ficando mais longas. Felipe começou a fazer perguntas sobre os estudos dela, sobre sua família, sobre seus sonhos. Marina, por sua vez, compartilhava histórias de sua vida com uma abertura desarmante. Ela havia crescido em Campinas, em uma família grande e barulhenta. Era a mais velha de 4 irmãos, o que explicava sua habilidade natural com pessoas e seu instinto maternal. Seus pais tinham uma mercearia no bairro onde moravam, e ela crescera ajudando no negócio, aprendendo desde cedo o valor do trabalho duro. Mas eu sempre soube que queria fazer algo diferente. Ela contou uma noite, enquanto recolhia os pratos vazios. Queria ajudar crianças que não têm as oportunidades que eu tive. Ser professora é mais que ensinar matérias, é moldar futuros. Felipe ouviu cada palavra, com uma atenção que ele não dedicava a nada há anos. Havia algo profundamente inspirador em ver alguém tão jovem, com um propósito tão claro, tão puro. E você? Marina finalmente se atreveu a perguntar. O que você faz além de jantar aqui todas as noites? A pergunta poderia ter sido ofensiva, mas da boca dela soou genuína, curiosa. Eu tenho uma empresa de tecnologia. Felipe respondeu simplesmente. Deve ser bem-sucedido para jantar aqui todas as noites, ela observou. Este lugar não é exatamente barato. Sucesso financeiro é relativo, Felipe disse, uma nota de amargura escapando. Marina sentou-se na cadeira vazia em frente a ele, um movimento tão natural que Felipe nem pensou em protestar. Ela descansou o queixo nas mãos e o estudou com aqueles olhos incrivelmente perceptivos. Você sabe, Sr. Sampaio. Felipe, ele a interrompeu suavemente. Pode me chamar de Felipe. Um sorriso iluminou o rosto dela. Felipe, ela testou o nome e soou diferente vindo dela. Mais leve, mais humano. Você parece alguém que construiu paredes tão altas que esqueceu que existe um mundo do lado de fora. E se eu construir essas paredes por um bom motivo? Ele desafiou. Talvez, mas até as melhores razões podem se tornar prisões se nos apegarmos a elas por tempo demais. Osvaldo, do outro lado do salão, observava a cena com uma mistura de incredulidade e preocupação. Ninguém se sentava à mesa do Sr. Sampaio. Ninguém conversava com ele daquele jeito. Mas, estranhamente, o cliente mais importante do restaurante não parecia se importar. Na verdade, pela primeira vez em 8 anos, Osvaldo viu algo que se assemelhava a uma expressão de contentamento no rosto de Felipe. As semanas passaram e uma rotina nova e inesperada se estabeleceu. Felipe continuava chegando às 20h15, mas agora esperava ansiosamente pelos momentos em que Marina poderia sentar-se alguns minutos com ele. Eles conversavam sobre tudo, sobre livros, sobre política, sobre a vida, sobre sonhos esquecidos. Marina tinha uma forma única de desafiar Felipe sem ser confrontacional. Ela o fazia pensar, questionar, reavaliar. Lentamente, quase imperceptivelmente, as paredes que ele havia construído começaram a rachar. Uma noite, após 3 meses dessa rotina, Marina chegou ao restaurante com os olhos vermelhos e inchados. Ela tentou esconder, mantendo a cabeça baixa e o sorriso profissional no lugar, mas Felipe notou imediatamente. Quando ela se aproximou da mesa dele, ele fez algo completamente impensável. Ele gesticulou para a cadeira vazia. Sente-se. Não era um pedido. Era quase uma ordem, mas gentil. Marina hesitou, olhando ao redor. O restaurante estava cheio, e ela ainda tinha mesas para atender.
Marina, por favor. Havia algo na voz dele, uma preocupação genuína que ela nunca havia ouvido antes. Ela se sentou. O que aconteceu? As defesas de Marina, sempre tão fortes, desmoronaram. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente por seu rosto. Meu pai teve um infarto esta manhã. Ele está no hospital, estável, mas foi assustador. Eu não podia faltar ao trabalho porque preciso do dinheiro para ajudar com as contas médicas, mas... Sua voz falhou. Felipe, que havia passado anos evitando qualquer tipo de contato físico ou emocional, estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente segurou a mão dela. O gesto era simples, mas significava tudo. Qual hospital? Hospital Sírio-Libanês, mas... Vá, Felipe disse com firmeza. Vá agora, fique com sua família. Não se preocupe com o trabalho. Eu não posso simplesmente... Felipe já estava em pé, tirando a carteira. Ele colocou uma quantia generosa de dinheiro na mesa, muito mais do que a conta do jantar. Use isso para o táxi e qualquer coisa que precisar no hospital. E Marina, ele esperou até que ela olhasse para ele. Família é tudo. Não cometa o erro de esquecer isso. Havia dor naquelas palavras, uma dor profunda e antiga. Marina levantou-se, as lágrimas agora fluindo livremente. Impulsivamente, ela abraçou Felipe, ignorando completamente o protocolo do restaurante, ignorando os olhares surpresos de todos ao redor. Felipe ficou rígido por um segundo. Depois seus braços lentamente se ergueram e retribuíram o abraço. Era o primeiro abraço que ele recebia em anos, e a sensação era ao mesmo tempo familiar e completamente estranha. Obrigada, Marina sussurrou contra o ombro dele. Vá, ele repetiu suavemente. Marina se afastou apressadamente, pegou sua bolsa e saiu correndo do restaurante. Felipe permaneceu parado, processando o que havia acabado de acontecer. Seu coração batia rápido, suas mãos tremiam levemente. Osvaldo se aproximou, cauteloso. Senhor Sampaio, eu sinto muito pelo transtorno. Posso pedir a outro garçom para... Não. Felipe o interrompeu. Eu vou embora. E Osvaldo? Sim, senhor. Certifique-se de que Marina não tenha nenhum problema por ter saído mais cedo. Se houver qualquer questão com a gerência, me ligue. Osvaldo assentiu, completamente perplexo com a transformação do cliente que conhecia há tantos anos. O ponto de virada. Marina não apareceu no restaurante pelos próximos 5 dias. Felipe continuou indo, mas as refeições voltaram a ter o gosto de cinzas. Ele se pegou olhando constantemente para a entrada, esperando ver aquele rosto familiar. Osvaldo, percebendo a inquietação do cliente, eventualmente ofereceu uma informação. A família da Marina está passando por um momento difícil, Sr. Sampaio. O pai dela precisou de uma cirurgia de emergência. Ela pediu alguns dias de folga. Felipe assentiu. Mas por dentro, algo se retorcia. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Ele tinha dinheiro, conexões, recursos. Mas seria apropriado? Eles tinham uma amizade, sim. Mas... Então ele percebeu algo fundamental. Ele estava preocupado com o que era apropriado, com limites sociais, com regras não escritas. Exatamente o tipo de pensamento que o havia mantido isolado por tanto tempo. Inferno com apropriado. Se ele podia ajudar, ajudaria. Felipe fez algumas ligações. Descobriu que o hospital sírio-libanês era excelente, mas as contas estavam se acumulando. A família de Marina não tinha plano de saúde particular, e os custos do tratamento e da cirurgia seriam devastadores. Ele ligou para o setor financeiro do hospital. Meu nome é Felipe Augusto Sampaio. Eu gostaria de quitar todas as contas médicas relacionadas ao paciente Roberto Alves Pacheco, incluindo tratamento futuro e reabilitação. Sim, tudo. Pode processar o pagamento no meu cartão corporativo. A atendente, inicialmente confusa, rapidamente entendeu que aquilo não era uma brincadeira. O pagamento foi processado. Felipe também fez questão de que o pagamento permanecesse anônimo.
Ele não estava fazendo aquilo para reconhecimento ou gratidão. Estava fazendo porque, pela primeira vez em anos, ele sentia que podia fazer diferença na vida de alguém. Quando Marina voltou ao trabalho na semana seguinte, ela estava radiante. Seu pai havia se recuperado maravilhosamente da cirurgia e estava sendo transferido para a reabilitação. Os médicos estavam otimistas. E, milagrosamente, alguém havia pago todas as contas. Anônimo, disseram, um benfeitor que não quis se identificar. Marina chorou quando contou a história para Felipe naquela noite. Ele ouviu com expressão neutra, mas por dentro, seu coração aquecia de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Existem pessoas boas neste mundo, ela disse, os olhos brilhando com lágrimas de gratidão. Pessoas que se importam com estranhos. Isso me dá esperança. Talvez não fossem estranhos, Felipe sugeriu suavemente. Marina o olhou confusa. O que você quer dizer? Nada. Estou apenas feliz que seu pai esteja melhor. Algo no tom da voz dele fez Marina pausar. Ela estudou seu rosto, aqueles olhos cinzentos que lentamente estavam recuperando algum brilho, a forma como ele evitava seu olhar direto. Felipe, ela disse lentamente, você sabe alguma coisa sobre isso? Eu apenas ouvi você contar uma história feliz. Mas Marina não era tola. As peças começaram a se encaixar, o dinheiro generoso que ele havia dado para o táxi, o interesse genuíno que ele demonstrava por sua família, o jeito como evitava o assunto agora. Foi você, ela sussurrou, mais uma afirmação do que uma pergunta. Felipe finalmente encontrou seu olhar. Eu não sei do que você está falando. Felipe Augusto Sampaio, ela disse, o nome completo soando como um carinho e uma repreensão ao mesmo tempo. Foi você quem pagou as contas do hospital, não foi? O silêncio dele foi resposta suficiente. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas novas começando a cair. Mas desta vez eram lágrimas de algo diferente. Gratidão, sim, mas também compreensão. Ela estava começando a ver o homem por trás da máscara fria. Por quê? Ela finalmente conseguiu perguntar. Porque Felipe começou, e pela primeira vez permitiu que a verdade saísse sem filtros. Porque você me lembrou de que existe bondade no mundo. Você olhou para um homem solitário e amargo e decidiu ver algo que valia a pena. O mínimo que eu podia fazer era retribuir um pouco dessa gentileza. Isso não foi um pouco, Felipe. Você salvou minha família de uma dívida que levaria anos para pagar. Dinheiro é a única coisa que eu tenho em abundância, ele disse com um toque de autodepreciação. É fácil para mim, mas o que você fez? Mostrar compaixão a um estranho, dedicar tempo a alguém que não merecia, isso é muito mais valioso. Marina se sentou na cadeira em frente a ele, pegou as mãos dele nas suas e disse com convicção absoluta, você merece sim, você sempre mereceu, e eu vou provar isso para você. A jornada de volta à humanidade. Nos meses seguintes, algo notável aconteceu. Felipe, que havia se fechado ao mundo por tanto tempo, começou lentamente a se abrir. E tudo começou com pequenas mudanças. Marina sugeriu que ele experimentasse novos pratos no cardápio, ao invés de sempre pedir o mesmo. Parecia simples, mas para Felipe era uma quebra de ritual que ele mantinha havia anos. Hesitantemente, ele aceitou. Vou trazer o ossobuco hoje, ela anunciou uma noite. Confie em mim. Felipe confiou. E o prato era delicioso. Pequenas vitórias, pequenas aberturas. Marina também começou a convidá-lo para conhecer outras partes de sua vida. Primeiro, ela o convidou para uma apresentação de fim de ano da escola onde fazia estágio. Felipe quase recusou. Eventos públicos, crianças barulhentas, não era seu ambiente. Mas algo no entusiasmo dela o fez aceitar. Quando ele chegou à pequena escola municipal em Campinas, sentindo-se completamente fora de lugar, no auditório lotado de pais orgulhosos e crianças agitadas, Marina o encontrou com um sorriso radiante. Você veio,
Ela exclamou, genuinamente surpresa e feliz. Eu disse que viria, Felipe respondeu, ajustando o paletó desconfortavelmente. A apresentação foi caótica, adorável e completamente imperfeita. As crianças erraram as falas, esqueceram as músicas, tropeçaram nos próprios pés. Mas seus sorrisos eram genuínos, seu entusiasmo contagiante. Felipe se pegou sorrindo, um sorriso real, não o sorriso cortês que ele usava em reuniões de negócios. E quando uma garotinha de 6 anos tropeçou no palco e começou a chorar, Marina estava lá imediatamente, ajoelhada ao lado dela, sussurrando palavras de encorajamento até que a criança se acalmasse e terminasse sua parte. Naquele momento, Felipe viu Marina não como a garçonete que servia suas refeições, mas como a educadora que ela estava se tornando. Dedicada, compassiva, infinitamente paciente. Algo se mexeu profundamente dentro dele. Após a apresentação, Marina apresentou Felipe aos seus pais. Roberto Pacheco, ainda se recuperando, mas de bom humor, apertou a mão de Felipe com força surpreendente. Muito prazer. A Marina fala muito de você. Diz que você é um grande empresário, mas também um grande amigo. Felipe olhou para Marina, que apenas sorriu. É um prazer conhecê-los, Felipe respondeu genuinamente. Eles jantaram juntos naquela noite, Felipe, Marina e toda a família Pacheco em um restaurante simples de comida caseira. Nada elegante como o Delize de Firenze. Nada sofisticado. Apenas uma mesa cheia de comida, risadas e conversas sobrepostas, enquanto todos falavam ao mesmo tempo. Felipe estava sentado no meio do caos, e pela primeira vez em anos não se sentiu sufocado por isso. Ele se sentiu vivo. Enquanto observava Marina rir de uma piada do irmão mais novo, seu coração fez algo inesperado. Ele pulou. Não de ansiedade ou medo, mas de algo que ele não conseguia nomear. Algo quente e assustador e maravilhoso. Naquela noite, quando se despediam, Roberto puxou Felipe de lado. Obrigado, o homem mais velho disse em voz baixa. Pelo quê? Não me faça de bobo. Eu sei que foi você quem pagou as contas do hospital. Marina pode não ter certeza, mas pai sabe essas coisas. Felipe abriu a boca para negar, mas Roberto ergueu a mão. Não precisa confirmar, só precisa saber que minha família está eternamente grata, e não só pelo dinheiro, mas por fazer minha filha sorrir daquele jeito. Ela estava preocupada demais nos últimos meses, mas desde que você entrou na vida dela, há uma luz nova nos olhos dela. As palavras atingiram Felipe como um soco no estômago. Nós somos apenas amigos. Roberto sorriu, um sorriso sábio de quem já viveu muito. Amizade é o começo de muitas coisas boas. Apenas não demore muito para perceber o que é óbvio para todos à sua volta. Felipe passou a noite inteira acordado pensando nessas palavras. O confronto com o passado. 3 semanas depois, durante um jantar de terça-feira aparentemente normal, Marina chegou à mesa de Felipe com uma expressão séria. Precisamos conversar, ela disse, sentando-se sem esperar convite. Felipe imediatamente ficou alerta. Algo estava errado. O que aconteceu? Marina respirou fundo. Eu recebi uma proposta de emprego, uma escola particular em Florianópolis. É uma oportunidade incrível. Salário melhor, benefícios, a chance de trabalhar com um programa pedagógico inovador que sempre quis experimentar. O mundo de Felipe pareceu inclinar. Florianópolis, ele repetiu, a voz soando distante para seus próprios ouvidos. É longe, eu sei. Mas é uma chance que talvez não apareça novamente. E depois de tudo que aconteceu com meu pai, minha família está em melhor situação financeira agora. Meus irmãos são mais velhos, mais independentes. Ela estava tentando justificar, mas Felipe mal ouvia. Sua mente estava correndo, processando a informação, sentindo algo que ele não experimentava há muito tempo. Pânico. Quando você precisa dar a resposta? Em uma semana. Felipe assentiu, tentando manter a expressão neutra.
É uma grande oportunidade. Você deveria aceitar. Marina o estudou com aqueles olhos perspicazes. É isso? É tudo que você tem a dizer? O que mais eu poderia dizer? É sua carreira, sua vida. Felipe, ela disse, frustração clara na voz. Nos últimos 6 meses, você se tornou uma das pessoas mais importantes da minha vida. Você realmente acha que eu posso simplesmente decidir isso sozinha, sem considerar? Ela parou, percebendo o que estava prestes a dizer. Felipe sentiu seu coração acelerar. Sem considerar o que, Marina? Ela desviou o olhar corada. Sem considerar como isso afetaria as pessoas que se importam comigo. Seus pais vão ficar bem. Eles entendem. Não estou falando dos meus pais. Marina o interrompeu, finalmente encontrando seu olhar. Estou falando de você. O silêncio que se seguiu foi carregado de tudo que não estava sendo dito. Marina. Felipe começou, a voz rouca. Você não pode basear decisões de carreira em alguém como eu. Alguém como você? O que isso significa? Significa que eu sou 2 décadas mais velho. Significa que eu sou um homem falido emocionalmente que mal está aprendendo a ser humano novamente. Significa que você tem um futuro brilhante pela frente e não pode deixá-lo ser obscurecido por... Por quê? Marina o interrompeu, lágrimas começando a formar nos olhos. Por que você insiste em acreditar que não merece coisas boas? Porque eu já tive coisas boas. A voz de Felipe saiu mais alta do que pretendia, fazendo algumas cabeças virarem no restaurante. Ele baixou o tom, mas a intensidade permaneceu. Eu tive amor, Marina. Eu tive uma esposa incrível que me amava, e eu joguei tudo fora porque estava muito ocupado construindo um império que não significava nada. Eu escolhi o trabalho acima dela, repetidamente, até que não houvesse mais nada para escolher. Era a primeira vez que ele falava sobre Cecília com alguém desde o divórcio. Marina alcançou sua mão através da mesa. Você era jovem. Você cometeu erros. Isso não te condena pelo resto da vida. Ela se foi, Marina. Ela seguiu em frente, construiu uma nova vida, tem uma família. E eu venho para este restaurante todas as noites e finjo que ainda estou cumprindo uma promessa que quebrei há muito tempo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marina. Então pare, ela disse simplesmente. Pare de se punir. Pare de viver no passado. Você acha que sua ex-esposa gostaria de saber que você está desperdiçando sua vida em culpa? Felipe não tinha resposta para isso. Aceite o trabalho, ele finalmente disse, sua voz cansada. É o melhor para você. Marina se levantou, limpando as lágrimas. Você sabe o que é triste, Felipe? Eu finalmente encontrei alguém que me entende, que me desafia, que me faz querer ser melhor. E esse alguém está tão preso ao passado que não consegue ver o presente ou o futuro. Ela se virou para sair, mas Felipe segurou seu pulso gentilmente. Marina, espere. Ela parou, mas não se virou. Eu não quero que você vá, ele admitiu, as palavras saindo com dificuldade. Eu sei que sou egoísta. Eu sei que não tenho direito de pedir isso. Mas a ideia de voltar a jantar sozinho todas as noites, de não te ver, de não ouvir sua voz, é insuportável. Marina finalmente se virou, e o que Felipe viu no rosto dela, esperança misturada com dor, quase o destruiu. Então me deu uma razão para ficar, ela sussurrou. Uma razão real. Felipe abriu a boca, mas as palavras não vieram. Anos de isolamento emocional não podiam ser desfeitos em um momento. Ele queria dizer que a amava, que ela havia salvado sua vida, que não conseguia imaginar seus dias sem ela. Mas o medo, velho e familiar, o paralisou. Marina esperou. E esperou. Quando ficou claro que ele não diria nada, ela assentiu tristemente. Foi o que eu pensei. Ela disse suavemente. Adeus, Felipe. E desta vez, quando ela se virou, ele deixou que partisse. O fundo do poço e a revelação. Os dias seguintes foram os mais sombrios que Felipe havia experimentado desde o divórcio.
Ele continuou indo ao restaurante, mas a comida não tinha sabor. O vinho não aquecia. A mesa número 7 parecia menor, mais claustrofóbica. Osvaldo mantinha distância respeitosa, apenas servindo silenciosamente. Os outros garçons sussurravam entre si, claramente cientes do que havia acontecido entre o cliente solitário e Marina. Na quinta noite, Felipe não conseguiu mais suportar. Ele pediu a conta mal tendo tocado na comida. Pagou e foi embora. Mas ao invés de voltar para casa, ele se pegou dirigindo. Sem destino, sem propósito, apenas dirigindo pelas ruas iluminadas de São Paulo. Ele acabou em um parque que costumava visitar com Cecília nos primeiros anos de casamento. Era tarde, o parque estava praticamente vazio, apenas alguns casais caminhando e alguns corredores noturnos. Felipe sentou-se em um banco sob uma árvore velha, que ele e Cecília haviam apelidado de Nossa Árvore. Ele não vinha aqui há mais de uma década. E ali, sob aquela árvore, em um parque escuro em uma noite de quinta-feira comum, Felipe Augusto Sampaio finalmente permitiu que o dique se quebrasse. Ele chorou. Chorou por Cecília e pelo amor que destruiu. Chorou pelos anos desperdiçados em solidão autoimposta. Chorou pelo homem que costumava ser e pelo homem que se tornou. E chorou por Marina, pela chance de felicidade que ele estava deixando escapar porque era covarde demais para tentar novamente. Seu telefone tocou. Ele pensou em ignorar, mas algum instinto o fez verificar. Era um número desconhecido. Hesitante, ele atendeu. Alô? Felipe? Uma voz feminina, suave e familiar de uma forma estranha e distante. É você? Seu coração quase parou. Cecília? Sim, ela disse, e ele podia ouvir o sorriso nervoso na voz dela. Eu sei que é estranho eu ligar depois de tanto tempo. Eu encontrei seu número com um amigo em comum. Espero que não se importe. Felipe não conseguia processar isso. Era surreal demais. Por que você está ligando? Eu soube por acaso que você ainda vai àquele restaurante italiano todas as noites, o Delícia de Firenze. Felipe fechou os olhos. Claro, São Paulo era grande, mas certos círculos sociais eram pequenos. E eu percebi que você ainda está cumprindo a promessa, nossa promessa, sobre sempre jantar, mesmo que... Sua voz falhou. Mesmo que sozinho. Felipe completou amargamente. Felipe, eu não liguei para reabrir feridas. Eu liguei porque eu ouvi outra coisa também, sobre você e uma garçonete. Felipe ficou tenso. Não sei o que você ouviu, mas ouvi que você finalmente deixou alguém entrar, que você sorriu novamente, que você fez um amigo, e pelo que parece, talvez mais que um amigo. Felipe não disse nada. Eu também ouvi que você estragou tudo. Cecília continuou. Mas havia gentileza na voz dela, não julgamento. Que você a afastou. Como você sabe tudo isso? Felipe finalmente perguntou. Rodrigo tem um primo que trabalha naquele restaurante. Osvaldo, eu acho. Claro, o mundo era menor do que parecia. Por que você está me contando isso? Cecília suspirou. Porque, apesar de tudo que aconteceu entre nós, eu ainda me importo com você, Felipe. Não da mesma forma, obviamente. Eu amo meu marido, amo minha filha e sou feliz. Mas isso não significa que eu não queira que você também seja feliz. Lágrimas novas começaram a cair pelo rosto de Felipe. Eu não mereço ser feliz, Cecília. Não depois do que fiz com você. Para com isso, ela disse, a voz firme agora. Esse é sempre seu problema, Felipe. Você acha que precisa se martirizar eternamente por erros do passado. Eu te perdoei há muito tempo. Quando você vai se perdoar? As mesmas palavras que Marina havia escrito naquele pedaço de papel meses atrás. Eu não sei como. Comece aceitando que você é humano. Humanos erram. Humanos merecem segundas chances, e terceiras, e quantas forem necessárias até acertarem. E se eu estragar tudo de novo?
Então você estraga e tenta novamente. É assim que funciona, Felipe. Você não pode viver com medo de repetir o passado. Você precisa viver esperando construir um futuro melhor. Felipe limpou o rosto com as mãos tremendo. Ela está prestes a ir embora para Florianópolis. Eu a afastei. Então vá atrás dela, seu idiota. Cecília disse com o carinho direto que ele se lembrava. Vá e diga a ela o que você deveria ter me dito há tantos anos. Que ela é mais importante que seu orgulho, que seu medo, que qualquer coisa. E se for tarde demais? Você não vai saber até tentar. Mas posso te garantir uma coisa. Se você não tentar, vai passar o resto da vida se perguntando e se. E essa é a pior prisão de todas. Eles ficaram em silêncio por um momento. Obrigado, Cecília. Felipe finalmente disse. Por ligar, por tudo. Seja feliz, Felipe. É tudo que eu sempre quis para você. A ligação terminou e Felipe ficou sentado no banco processando tudo. O universo, de uma forma estranha e inesperada, havia lhe dado o perdão que ele nunca soube que precisava. Agora era hora de lutar pelo futuro que ele quase deixou escapar. A grande gesto. Felipe não dormiu naquela noite. Ele passou as horas planejando, pensando, preparando. Pela manhã, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Primeiro, ele ligou para Osvaldo. Preciso de um favor. Um grande favor. O que o senhor precisa? Osvaldo perguntou cauteloso. Preciso do endereço da Marina e preciso que você feche o restaurante hoje à noite, apenas para uma pessoa. Senhor Sampaio, eu não posso simplesmente fechar o restaurante. Eu vou pagar por todas as reservas perdidas, mais uma compensação generosa pela inconveniência. Nome, o preço. Osvaldo suspirou, mas Felipe ouviu o sorriso na voz dele. Para o senhor Sampaio, farei uma exceção. Vou mandar o endereço. Em seguida, Felipe ligou para sua assistente pessoal, algo que raramente fazia fora do horário comercial. Luciana, preciso de flores, muitas flores, rosas brancas, lírios, tudo delicado e bonito. Quero que o restaurante Delise de Firenze esteja repleto delas até às 7 da noite. Senhor Sampaio, são 9 da manhã. Isso é possível com dinheiro suficiente. Faça acontecer. Ele desligou e dirigiu até sua casa, onde passou horas escrevendo. Escrevendo tudo que nunca conseguiu dizer em voz alta. Cada palavra era arrancada de um lugar profundo dentro dele, um lugar que ele havia trancado há tanto tempo. Às 5 da tarde, ele se vestiu com cuidado. Não o terno de sempre, mas algo mais casual, mais humano. Uma camisa branca simples, calça jeans escura, um blazer. Às 6, ele dirigiu até o apartamento de Marina em Campinas. Seu coração batia tão forte que ele mal conseguia respirar. Ele tocou a campainha. Marina atendeu, e a surpresa no rosto dela foi instantânea. Ela usava roupas casuais, o cabelo solto caindo sobre os ombros, e mesmo sem maquiagem, ela era a coisa mais bonita que Felipe já havia visto. Felipe, o que você está fazendo aqui? Eu vim te dar uma razão para ficar. Ele disse, a voz firme apesar dos nervos. Você pediu e eu congelei. Mas não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Marina cruzou os braços, claramente protegendo-se. Felipe, eu não posso. Por favor. Ele a interrompeu. Me dê 5 minutos. Se depois disso você ainda quiser ir para Florianópolis, eu vou dirigir pessoalmente até lá para te ajudar a se mudar. Mas me dê 5 minutos. Marina hesitou. Então assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Marina Pacheco, Felipe começou, e sua voz tremeu levemente. Há 6 meses, eu era um homem morto por dentro. Eu ia àquele restaurante todas as noites, não porque gostava, mas porque era minha forma de autopunição. Eu havia desistido de viver porque achava que não merecia. Ele deu um passo em direção a ela. Então você chegou com sua curiosidade impertinente e sua compaixão impossível. Você olhou para mim e viu algo que eu tinha certeza que havia morrido.
Você me desafiou, me fez pensar, me fez sentir. Você me salvou, Marina, de uma prisão que eu mesmo construí. Lágrimas começaram a formar nos olhos dela. Eu tenho 53 anos, você tem 26. Eu carrego bagagens que você nem consegue imaginar. Eu vou te frustrar às vezes porque ainda estou aprendendo a ser humano novamente. Mas eu te amo, Marina. Eu te amo com cada pedaço quebrado do meu coração. E se você me der uma chance, eu prometo que vou passar cada dia te mostrando que você fez a escolha certa. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Marina. Felipe, eu reservei o restaurante inteiro para nós esta noite, ele continuou. Porque eu quero jantar com você, não como cliente e garçonete, não como amigos, mas como duas pessoas que merecem uma chance de serem felizes juntas. Ele estendeu a mão. Jante comigo, Marina, esta noite e todas as noites que você me permitir. Marina olhou para a mão estendida, então para o rosto dele, onde ela viu vulnerabilidade pura e honesta, viu amor, viu esperança. Você é impossível, ela disse, mas estava sorrindo através das lágrimas. Você fecha um restaurante inteiro, aparece na minha porta com um discurso ensaiado. Não foi ensaiado, Felipe a interrompeu com um sorriso pequeno. Bem, não muito. Marina riu. Aquele som musical que ele amava. E se eu disser sim? E se isso não der certo? Então, pelo menos tentamos. E eu prefiro viver com a memória de ter tentado do que com o arrependimento de não ter tentado. Marina colocou sua mão na dele. Você sabe que vai ter que conhecer todos os meus irmãos adequadamente, certo? E meus tios, e meus primos, e... Eu conheceria uma cidade inteira se significasse estar com você. Felipe disse, puxando-a gentilmente para mais perto. E você sabe que eu vou te arrastar para eventos escolares, apresentações infantis e provavelmente te fazer voluntário em algum projeto social. Eu estaria honrado. Marina sorriu, aquele sorriso radiante que iluminava tudo ao redor dela. Então sim, Felipe Augusto Sampaio, eu vou jantar com você. Ele puxou-a para um abraço, e pela primeira vez em mais de uma década, Felipe se sentiu completo. Não porque ela o completava, ele estava aprendendo a se completar sozinho, mas porque ela o fazia querer ser melhor, fazer melhor, viver melhor. Obrigado, ele sussurrou contra o cabelo dela. Por quê? Por não desistir de mim. Marina se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Nunca vou desistir de você, mas você também não pode desistir de si mesmo. Combinado? Combinado. O novo começo. O restaurante Delícia de Firenze estava transformado. Flores brancas e delicadas decoravam cada superfície. Velas criavam uma atmosfera íntima e acolhedora, e música suave tocava no fundo. Mas a mesa número 7 não estava mais isolada no canto. Osvaldo havia movido-a para o centro do salão, com 2 cadeiras de frente, uma para a outra. Quando Marina e Felipe entraram, de mãos dadas, ela cobriu a boca em choque. Felipe, isso é... muito, ele perguntou nervoso. Perfeito, ela completou, os olhos brilhando. Eles se sentaram, e pela primeira vez em 8 anos, a cadeira em frente a Felipe estava ocupada. Não por ausência ou memória, mas por uma presença real, viva, radiante. Osvaldo serviu pessoalmente, um sorriso genuíno no rosto. Ele tinha testemunhado a transformação de Felipe ao longo dos meses, e ver seu cliente mais solitário, finalmente feliz, era gratificante. Para o casal, ele disse, servindo vinho, com os cumprimentos da casa. Durante o jantar, Felipe e Marina conversaram sobre tudo, sobre o futuro dela. Ela havia decidido recusar a oferta de Florianópolis e aceitar uma posição em uma escola inovadora em São Paulo que ela havia descoberto. Sobre o passado dele, ele finalmente contou toda a história de Cecília, sem omissões, sem vergonha. Ela parece ser uma pessoa incrível, Marina disse. Era. Eu só era jovem e estúpido demais para valorizar. Mas você aprendeu. E isso é o que importa. Eles falaram sobre sonhos,
Marina queria abrir sua própria escola um dia, um lugar onde crianças de todas as origens pudessem ter acesso à educação de qualidade. Felipe imediatamente ofereceu financiamento, mas ela recusou gentilmente. Quando eu fizer isso, vai ser com meu próprio trabalho, mas, ela adicionou com um sorriso, você pode ser o primeiro voluntário. Eu ficaria honrado. Eles falaram sobre medos também. Felipe tinha medo de falhar novamente, de não ser suficiente. Marina tinha medo de não conseguir fazer diferença real no mundo. Você já fez diferença, Felipe disse, segurando a mão dela sobre a mesa. Você mudou completamente minha vida. E você me ensinou que, às vezes, as pessoas mais quebradas são as que mais têm a oferecer, uma vez que começam a se curar. Quando a sobremesa chegou, tiramisu claro, Felipe puxou um envelope do bolso do blazer. Eu escrevi algo, ele disse nervoso de repente. É meio brega, talvez, mas eu precisava colocar no papel. Marina abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Marina, há um provérbio que diz que salvamos aqueles que salvam a nós mesmos. Eu não sei se é verdade, mas sei que você chegou na minha vida quando eu mais precisava de luz, e você brilhou tão forte que não consegui ignorar. Eu passei anos acreditando que solidão era meu destino, minha penitência. Mas você me mostrou que perdão é possível, que recomeços existem, que nunca é tarde demais para escolher viver ao invés de apenas existir. Você me ensinou a sorrir novamente, a esperar por algo além da próxima reunião de negócios, a valorizar momentos simples, uma conversa, um riso compartilhado, a sensação de mão na minha. Eu não sei o que o futuro reserva para nós. Talvez seja complicado, talvez haja obstáculos que ainda nem conseguimos imaginar, mas eu sei que quero enfrentá-los ao seu lado, porque você não é apenas a pessoa que me tirou da escuridão. Você é a pessoa que me mostrou que eu sou capaz de criar minha própria luz. Obrigado por não desistir do homem solitário na mesa número 7. Obrigado por ver algo que valia a pena sob todas as camadas de amargura e medo. E obrigado por me deixar te amar. Eternamente grato, Felipe. Quando Marina terminou de ler, ela estava chorando abertamente. Ela se levantou, caminhou até ao lado de Felipe e o beijou. Foi um beijo suave, cheio de promessas e possibilidades. Osvaldo discretamente começou a aplaudir, e logo os outros funcionários do restaurante, que estavam observando da cozinha, se juntaram. Marina riu contra os lábios de Felipe. Acho que temos plateia. Que se dane a plateia, Felipe murmurou, puxando-a para mais perto. Epílogo, 6 meses depois. A mesa número 7 do Delize de Firenze ainda estava reservada todas as noites. Mas agora sempre havia 2 pessoas sentadas lá, conversando, rindo, vivendo. Felipe havia reduzido sua carga de trabalho drasticamente, delegando mais responsabilidades e descobrindo que sua empresa funcionava perfeitamente bem sem sua presença constante. Ele começou a fazer trabalho voluntário na escola onde Marina lecionava, ajudando com aulas de informática para crianças carentes. Marina havia florescido em sua nova posição, implementando programas inovadores que estavam fazendo diferença real na vida de seus alunos. Ela ainda sonhava com sua própria escola, mas agora tinha um parceiro que apoiava seus sonhos sem tentar controlá-los. Eles ainda enfrentavam desafios. Houve discussões sobre diferença de idade, sobre expectativas diferentes, sobre o passado de Felipe, que ocasionalmente assombrava o presente. Mas eles enfrentavam tudo juntos, com honestidade e amor. Roberto Pacheco estava completamente recuperado e adorava provocar Felipe sobre quando vai fazer oficial. A família Pacheco havia adotado Felipe como um dos seus, arrastando-o para churrascos dominicais, aniversários barulhentos e festividades intermináveis. E Felipe, que pensava ter perdido a capacidade de se conectar com pessoas, descobriu que tinha uma família novamente. Não a que nasceu,
mas a que escolheu, e a que o escolheu de volta. Uma noite, enquanto jantavam, Marina notou que Felipe estava especialmente quieto. "O que está pensando?" ela perguntou. Ele sorriu, um sorriso completo e genuíno que transformava seu rosto inteiro. "Estou pensando que sou o homem mais sortudo do mundo." "Não é sorte", Marina corrigiu gentilmente. "É escolha. Você escolheu se abrir. Você escolheu tentar novamente. Você escolheu viver." "Eu escolhi você", Felipe disse, segurando a mão dela. "E eu escolhi você de volta." Eles brindaram, os copos de vinho tilintando suavemente. "Para novos começos", Marina disse. "Para nunca mais jantar sozinho", Felipe respondeu. E enquanto eles continuavam seu jantar, rodeados pelas paredes que testemunharam tanto sofrimento solitário e agora testemunhavam amor e esperança, Felipe percebeu algo fundamental. Ele havia passado anos se punindo pelo passado, quando o que precisava era simplesmente perdoar a si mesmo e seguir em frente. A mesa número 7 não era mais um símbolo de solidão. Era um símbolo de transformação, de segundas chances e do poder redentor do amor verdadeiro. E assim termina a história do milionário que jantava sozinho, até que uma garçonete trouxe não apenas um pedido, mas uma chance de recomeço. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta. E nos comentários, deixe a palavra recomeço, porque todos merecemos uma segunda chance de sermos felizes.